Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Guaraná Power Sanitas. Mais energia para o seu dia. Disponível na Panvel mais próxima. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira. Hoje um programa especial, porque começamos a ouvir os candidatos à presidência do Esporte Clube Internacional. E quem está conosco aqui hoje é o candidato pela chapa 3, chapa denominada Reage Inter, José Aquino Flores de Camargo. José Aquino Flores de Camargo é um desembargador... José Aquino Flores de Camargo é um desembargador aposentado. Ao longo dos 37 anos de carreira como magistrado, foi professor da Escola da Magistratura, presidente da AJURES, Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul, e presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, entre outros cargos. No Internacional, é conselheiro há 30 anos. Diversas comissões participou do Conselho Deliberativo. Foi vice-presidente de negócios estratégicos, ocasião em que obteve a licença ambiental do projeto do CT de Guaíba, tendo, na condição de governador interino do estado, assinado inclusive a transferência do terreno de Guaíba. Presidente do Conselho Deliberativo, licenciado para concorrer na eleição. É um candidato independente e entre as suas proposições, que já aconteceram, eleições proporcionais para o Conselho Deliberativo, voto direto dos sócios para a direção do clube e ele criou e sugeriu o sócio Academia do Povo. Candidato José Aquino Flores de Camargo é conhecido como Aquino nas hostes coloradas. Boa noite, Aquino, seja bem-vindo aqui ao Virando o Jogo. Boa noite, Rogério Amaral, boa noite aos companheiros de mesa. Uma saudação especial à torcida do Internacional e aos sócios colorados. E estamos à disposição para conversar sobre o Internacional, o que é sempre agradável, Rogério Amaral. Muito bem. Quero apresentar, então, os companheiros que vão participar dessa entrevista. Ângelo Afonso, da Rádio Grenal, que já vem aqui ao programa algumas vezes. Boa noite, Ângelo. Estou em casa, viu, Rogério? Boa noite. Um abraço a você e a todos os espectadores aqui do programa. O colega Jairo Vinck, que tem o canal no YouTube Sou do Inter, também já esteve conosco aqui. Seja bem-vindo novamente, Jairo. Obrigado, Rogério. Boa noite ao Aquino. É um prazer estar aqui sempre, né, Rogério? É só chamar que a gente vem. Tá certo. Bom, eu já encaminho a primeira questão para o Aquino. Por que ser presidente do Internacional? Essa pergunta que todos fazem, né? A primeira pergunta. Eu diria que ser presidente internacional não é uma meta. Eu acho que o bom líder não é aquele que imagina e se apresenta. Ele é identificado pelos seus pares. Ocorre, Rogério, que nós vivemos talvez a maior crise política da história do Internacional. Eu acho que são diversas as razões por que nós vivenciamos esse momento. Eu acho que a gente tem que retroceder um pouco no tempo. O Internacional teve um desastre futebolístico, inclusive com respingos em questões morais dentro do clube na gestão 2015-2016. Aquilo foi algo que abateu o clube, mas que nós nos recuperamos. Voltamos, hoje nos tornamos competitivos. Mas o que nós enfrentamos hoje é o seguinte, uma distância daquelas grandes lideranças que acompanhavam o clube. Houve desgastes de alguns ex-presidentes, um deles foi excluído do quadro social, o outro sofreu desgaste. Então, se estabeleceu um verdadeiro vácuo no poder. O presidente Medeiros foi eleito quase pela maioria maciça, quase com a maioria absoluta certamente, mas quase a totalidade do quadro social votou, porque ele teve como candidato contra ele Pedro Afatato, que estava sem nenhuma condição de competir.
o clube sendo rebaixado, acusações pesadas contra a figura dele, e ele teve um apoio maciço. Mas o que se viu do ponto de vista político é que o presidente Medeiros não conseguiu aglutinar o clube durante esses 4 anos. O que nós observamos foi uma imensa divisão. Né? Apostou durante o tempo todo na candidatura de um vice-presidente que, não do ponto de vista da ilegalidade, mas do ponto de vista da insegurança jurídica, representava um problema. Tanto que ele acabou desistindo da candidatura, já que grupos políticos já afirmavam que iriam questionar a legalidade. É o Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente do Conselho de Gestão. Isso criou um hiato. E vocês observaram que o Internacional vai ter eleições proporcionais para o Conselho Deliberativo, e nós temos, pasmem, 11 chapas. Vocês vão dizer, por um lado, é pluralidade, nós temos muitas pessoas envolvidas no processo político, que tem um lado positivo disso. Mas, com certeza, o Internacional não comporta tamanha divisão. Eu diria que nós, colorados, temos algo em comum, que é o Esporte Clube Internacional. Né? Os movimentos políticos, eles sofreram uma certa distorção. Alguns movimentos passaram a existir em função de si mesmo. Né? Então, isso gera uma distorção política. O MIG é o maior exemplo disso. O MIG se tornou, em dado momento dentro do clube, hegemônico. Um grande guarda-chuva sobre o Conselho Deliberativo Internacional. E quando a dialética da política nos ensina, quando um grupo político se torna hegemônico, a ruptura acontece ali. Né? E essa ruptura trouxe uma divisão enorme. E o que nós vimos são grupos políticos sem lideranças. Eu posso explicar para vocês que a minha candidatura é independente porque eu não tinha vínculo com nenhum grupo político. Era presidente do Conselho Deliberativo, fazia já algum tempo que não tinha nenhum movimento político. Eu percebi essa total dissociação e entendi que era hora de juntar as pessoas. E o movimento político Reagem Inter parte da ideia de aglutinar lideranças e juntar pessoas em torno de uma proposta. Né? Então, nós, a partir de um grupo dissidente de cerca de 30 conselheiros, hoje nós somos certamente um grupo que vai estar no segundo turno das eleições do Internacional. Eu tenho essa convicção. E durante esse ano, Rogério, eu procurei estudar. Eu não tenho pretensão de ser um gestor, mas eu entrei na frequência do curso, a CBF Academy, que é um curso de executivos de futebol que é extraordinário, que te dá uma visão geral acerca da gestão de futebol. E eu acho que chegou a hora, então, de colaborar. E, de certo modo, acho que nós temos credibilidade, as pessoas começaram a acreditar na ideia e a nossa candidatura se tornou expressiva dentro do Conselho Deliberativo Internacional. Quero deixar à vontade o Ângelo e o Jairo também para questionamentos. Bom, primeiro então, Aquino, eu gostaria de entender qual é a sua relação que aconteceu com o MIG, o Movimento Intergrande, citado nessa primeira resposta, porque é sabido no Internacional que o Movimento Intergrande é quem está à frente, né, do clube há muito tempo. E se a gente for analisar, inclusive, em todas as chapas, sempre tem alguém que teve alguma relação com o Movimento Intergrande. E acho que é importante deixar claro para quem nos acompanha a sua relação com o MIG. A minha história política começa em 1991, quando eu ajudei a defesa do Internacional, no caso Simão, não sei se lembra desse episódio, os mais antigos conhecem. Eu ajudei a fazer a defesa escrita e fui convidado, então, para ser conselheiro internacional pelo presidente Asmus. Logo em seguida, me tornei oposição ao Asmus.
e participei do movimento Interação durante uns 6 anos. Depois houve uma cisão do Interação e nós fundamos o Ação Independente Colorado. E o Ação Independente Colorado existiu por cerca de 10 anos, quando houve uma cisão, por ocasião da disputa entre Vitório Pífero e Luigi. Uma parte, entre as quais eu me encontrava, apoiou o Luigi, e outra parte apoiou o Vitório Pífero. Nós, que apoiamos o Luigi, ficamos na cobertura desse guarda-chuva do MIG. E eu permaneci no MIG 3 ou 4 anos e pedi exclusão do MIG, porque eu percebi que o MIG atuava em função de si mesmo. Era mais importante o movimento para alguns do que o próprio clube. Então, a gestão nem começava, já se começava a projetar a sucessão da gestão para que ela ficasse sob o poder do MIG. Então, isso para mim ficou perceptível. Eu disse, olha, eu vou me tornar, eu me excluí do movimento e disse, olha, não tenho mais paciência para formar um movimento. E eu, na ocasião, era vice-presidente do tribunal e fui eleito presidente do tribunal. Então, eu cheguei a ser 2 vezes eleito assim, por indicação, daquela condição assim, indicam o Aquino, porque o Aquino é o presidente do tribunal, uma figura que pode pontuar a lista de qualquer dos grupos políticos. Então, eu participei do MIG, mas foi uma participação muito pequena nesse período que eu te relatei, e penso que o MIG hoje esgotou seu papel político internacional e está no fim, o papel político do MIG, tanto que ele se desintegrou. Na chapa tem cerca de 20 integrantes, 20 ou 20 e poucos integrantes do MIG que me apoiam, tem cerca de 20 integrantes do I9 que me apoiam. E aqui um detalhe importante, na sucessão do Marcelo Medeiros, eu fui procurado pelo I9 para que eu fosse candidato deles, em oposição a Marcelo Medeiros. E eu disse que não faria, porque na véspera da eleição eu não ia comprar um projeto que não tinha participado da sua elaboração. Fiquei muito lisonjeado pelo convite. Sorte que alguns que dizem aí que se sentem surpreendidos que muitos do I9 tenham saído para apoiar o Aquino, é porque não conhecem a história política do Internacional. O I9 queria que eu fosse o candidato deles na eleição passada. Isso pode ser perguntado, inclusive, por aqueles que estão apoiando Alessandro Barcelos. Fui procurado pelo então integrante do I9, do conselheiro Eduardo Latti, que é um conselheiro muito próximo a mim, e fizeram esse convite, e eu disse que não aceitaria, porque eu não participei do projeto. Então, a minha participação... E de mais a mais, eu quero deixar claro aqui, não existe Colorado leproso, né? Todos os segmentos do clube, com suas divergências, eles são passíveis de se aproximarem. E eu imagino que, sendo eleito presidente internacional, eu vou ter essa missão. Eu sempre fui uma pessoa que primei por ser tolerante e saber conviver com o contraditório. Nós vamos, uma vez eleito, promover a unificação do Internacional. Não que nós vamos vamos eliminar com os grupos políticos, não é isso, mas nós vamos aproximar as pessoas, não tem dúvida nenhuma disso. Aquino, tu disse na primeira resposta que o Inter voltou a ser competitivo, e o nome do movimento é Reage Inter. Como o Inter vai reagir? O Inter é um time que, nos últimos 4 anos, contratou 55 jogadores, nem 25% deu certo, foi a parte de 24%, 25% deu certo. Jogadores de capacidade até duvidosa, que vieram para cá e acabaram com contratos longos e acabaram indo embora. Como vai reagir sem dinheiro, precisando montar um time, para uma instituição que a torcida está sedenta para vencer um Grenal, quase não faz gol no Grêmio, não ganha título, não ganha nem gauchão? A missão do futuro presidente internacional é extraordinária, não é pequena, né? Nós vamos pegar um clube com uma dívida a curto prazo de 400 milhões. Quando eu falei que o Internacional voltou a ser competitivo, eu quis dizer assim, olha, o Internacional saiu da 2ª divisão e gravita a Libertadores da América, ou seja, se tornou competitivo.
o primeiro passo para ser vencedor é se tornar competitivo. Agora, o que faltou para o Internacional é uma política de futebol completamente equivocada durante esse tempo todo. Porque, evidentemente, a primeira mudança é na política de contratações. Né? Tem um cronista esportivo, posso citar colega do Rogério Amaral, ele usa uma palavra contratadorismo, que é o REC, e eu concordo inteiramente. Não é possível que se contrate mais de 50 atletas em 4 anos. Eu imagino que nós temos que fazer contratações pontuais e cirúrgicas, porque nós já temos uma base no elenco principal. Daquelas contratações que você diz assim, olha, 3 ou 4, que, pô, esse atleta vem para ser titular ou disputar a posição. Agora, para contratar jogador nível mediano, ele ocupa o espaço de alguém que nós temos que ter na base. A base do Internacional tem que formar esse tipo de jogador que pode acrescentar o elenco, pelo menos no banco de reserva. E hoje, com a pandemia, todos estão sendo obrigados a usar suas categorias de base. O Internacional não é diferente. E isso tem que ser um padrão. Eu acho que o Internacional nunca poderá ter no seu elenco principal menos do que 1/3 dos jogadores que vêm da sua base. Nem que seja para constituir o banco de suplentes. Né? E isso tem significado do ponto de vista econômico. Né? Essas inúmeras contratações, às vezes algumas até o clube não paga pelos direitos federativos do atleta, mas ele fica na folha de pagamentos. Eles fazem aquele contrato de 2, 3 anos. Tu vê, tem inúmeros atletas hoje do Internacional jogando em outras equipes, sendo pago pelo Internacional. Isso é má gestão de futebol. Nós temos que investir muito na base. E o que eu acho que também não deve funcionar, porque eu não posso acreditar, é o sistema de avaliação, o CAPA, o Scout do Internacional. Isso não pode estar funcionando, porque se nós temos um sistema de avaliação de performance de atletas, como deve funcionar para contratar um atleta de futebol? Eu acho que isso deve ser muito profissional. Eu acho que caracterizada a carência... Nós precisamos de um lateral, vamos supor, não vou entrar em detalhes de nomes. O CAPA, a área de inteligência, deve ter alternativas e dizer para o executivo, olha, o executivo de futebol internacional, tem 3 alternativas aqui de atletas que estão sem contratos ou estão na iminência nos últimos 6 meses de contrato. Tem 3 alternativas caras, que os atletas estão com passe, com atletas, mas são atletas desse nível. O clube dispõe desse recurso, daquele. Dentro dessas alternativas, o executivo vai falar com o vice-presidente de futebol e vai dizer assim, olha, vamos tentar esse atleta. Né? Eu acho que isso me parece uma obviedade. É assim que deveria funcionar. Mas parece que não funciona bem, porque o índice de acertos tem sido muito pequeno. Né? Recursos financeiros é o que estará em pauta em seguida. Lembrando que quando bater o cansaço e a moleza, conte com o Guaraná Power Sanitas para recarregar as energias. Com alta concentração de cafeína, ele não tem açúcar e nem glúten e é perfeito para dar mais energia e turbinar suas atividades. Você encontra o Guaraná Power Sanitas na Panvel mais próxima e também no panvel.com. Vamos às mensagens do Sesc e do Banrisul, já voltamos. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
É isso aí. E chega de esperar, né? Com o Pix no seu Banrisul Digital, você faz transferências e pagamentos instantâneos. Por falar em dinheiro, recursos financeiros, uma dívida de curto prazo que teria que ser cumprida até 31 de dezembro agora, na casa dos 500 milhões. E uma dívida de médio e longo prazo de mais de 800 milhões. De onde que vai tirar recursos para fazer essas contratações? Bom, primeiro a gente tem que explicar que a gente tem que organizar a casa, né? O Internacional precisa se profissionalizar. Por que eu começo dizendo isso? Porque a partir daí nós vamos buscar eficiência. Porque é muito fácil a gente jogar um conceito, né? E esse conceito é jogado, mas isso aí é genérico. Como é que se faz para buscar o dinheiro, né? Então, eu acredito que para buscar dinheiro, primeiro nós temos que profissionalizar o clube. Nós vamos ter que ter um CEO, e nós vamos ter que ter um executivo de finanças, e um executivo de marketing, comercial e comunicação. E o executivo de futebol. 2 deles nós já temos. Por que é importante isso? Porque nós temos que imediatamente ter gestão. Gestão é reduzir custos. O Internacional tem uma folha de pagamento pesada. Tem um custo operacional pesado. Inclusive no futebol. Fernandão já disse, realmente já disse, que nós temos que tirar algumas pessoas da zona de conforto, né? Essa cirurgia vai ter que ser feita um dia no Internacional. Então, a folha de pagamento internacional é pesada, vai ter que haver um choque de gestão lá. E isso, evidentemente, não pode ser assim, chegar a fazer uma revolução, mas tem que ser feito aos poucos. Nós temos que potencializar nossas receitas. O Internacional hoje, a sua maior receita é com a negociação de atletas. No último exercício de 2019, o Internacional se salvou com a negociação do uruguaio, né? O centroavante nosso uruguaio. Nico Lopes, que foi vendido em dezembro. Com a negociação do Nico Lopes, entrou uma receita que minimizou muito o déficit, né? As nossas receitas também foram potencializadas em 2019 em razão de chegarmos até a final da Copa Brasil, né? Na verdade, o que está acontecendo com o Internacional é uma gestão amadora. O nosso orçamento é um orçamento sempre fictício. Ele não se realiza. Os últimos orçamentos todos do Internacional, eles não se realizaram, houve sempre suplementação. Tem que haver um orçamento real do Internacional. Não se pode projetar somas estratosféricas, como se o Internacional fosse realizar inúmeras negociações. E para isso, para que o Internacional faça inúmeras negociações de atletas, é preciso que o Internacional tenha uma performance de campeão, né? E nós não sei se vamos conseguir isso. É difícil. Então, o departamento comercial tem que estar ligado ao marketing e à comunicação. Nós temos que investir muito nas mídias. Eu acho que o futuro nos reserva, a rádio e TV internacional, um papel extraordinário, né? Nós estamos vendo uma verdadeira mudança, Rogério Amaral, nessa área, que a cada dia isso se modifica com a velocidade da luz, né? Nós estamos vendo a Globo saindo da cena, voltando. Nós temos que ter profissional de ponta no mercado que entenda de negócios. Não é o Aquino que vai entender de negócios. Eu preciso ter um executivo desta área que me diga: olha, doutor, o senhor vai naquele rumo porque nós estamos a ponto de acontecer o seguinte. Então, nós temos que estar por dentro do que está acontecendo. Então, e temos que ter um executivo de finanças também que nos abra o mercado, tá? O Internacional precisa realmente trabalhar de forma profissional. E por isso que potencializar receitas vai ser a partir da ideia de que nós vamos trabalhar com executivos, mas não vamos pagar uma estratosfera por eles. Nós vamos pagar um salário e vamos pagar eles por metas. Ou seja, à medida em que eles forem eficientes e trouxerem eficiência para o clube, nós vamos ter ganhos.
Nosso tempo é exíguo, então eu quero propiciar mais uma pergunta para cada um dos colegas. E justamente nesse campo financeiro aqui, o senhor falou primeiro que o Inter vive a maior crise política da sua história, mas até em cima dos números destacados pelo Rogério Amaral, eu me lembro de uma declaração do atual vice-presidente do Esporte Clube Internacional, João Patrício Hermann, afirmando que é a maior crise financeira da história do Internacional. Queria o seu comentário. Imagina, e alguém que se propõe a ser presidente internacional essa hora tem que ter muita coragem, né? Não, ou ser muito colorado, né? E é a maior crise financeira da história? Olha, eu não sei te dizer se é a maior crise financeira, mas é uma crise financeira realmente grande. Agora, também não vamos assustar demais a torcida internacional, porque é verdade que o nosso tradicional adversário está em situação privilegiada, mas muitos clubes no Brasil estão em crise financeira. E a pandemia agudizou essa crise financeira. O Internacional perdeu 60 milhões de suas receitas. Eu creio que até o governo vai ter que trabalhar em um programa de auxílio aos clubes de futebol. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. A situação do Internacional é difícil? Mas o Internacional é um clube que tem perspectivas. É um clube gigante. É um clube que tem uma torcida extraordinária, que tem um quadro social, que tem nós temos 140 mil registros. Então, um profissional de marketing comercial que tem um cadastro, 140 mil sócios, pelo amor de Deus, tem que fazer receita para esse clube. Nós temos que explorar melhor o nosso patrimônio. Nós temos o maior patrimônio imobiliário entre os clubes de futebol do Brasil, né? Essa dívida que o Rogério Amaral diz, a dívida total, ali está incluído o negócio da reforma do Beira-Rio, que não é dívida, não vai sair dinheiro dos cofres do Internacional. Tem muitos clubes que estão em situação financeira boa, mas não tem situação patrimonial regularizada. Sob esse aspecto, o Internacional é privilegiado. Nós temos uma área espetacular em Guaíba, que nós temos que arranjar recursos públicos, que são possíveis, porque nós vamos fazer ali um centro de treinamento para agregar a base e o elenco profissional. Nós vamos buscar recursos públicos, é possível, e vamos buscar investidores também. O Internacional, tendo credibilidade, ele sai do chão, porque ele tem atrás dele uma história extraordinária, tem uma torcida fantástica e tem um quadro social que muitos gostariam de ter. Quando você fala com profissionais de mercado e você diz o potencial que tem o Internacional, as pessoas brilham. Eu andei conversando com pessoas do mercado e elas não se assustam com o problema do Internacional. Elas veem o Internacional como uma possibilidade de um grande caso de sucesso. O Internacional tem tudo para ser um caso de sucesso. Saber aproveitar esse potencial que ele tem. Que a torcida do Internacional, se fizer um estalo e ganhar 3 partidas e abrir o estádio, ela lota o estádio. Tem que saber monetizar a rádio e TV, esses espaços da mídia. O Rogério Amaral sabe, já trabalhou na mídia internacional. A rádio internacional tem que ser uma rádio muito mais bem explorada por profissionais, dar independência para os profissionais trabalhar. Eu acho que eu fui 37 anos juiz, eu respeito muito a liberdade de expressão e a independência do juiz. Isso são pilares da democracia. Nós discutimos muito agora no episódio da eleitoral, nas mídias, porque, na verdade, né, a internet é palco para tudo. As pessoas bradando pelo voto fechado. O voto fechado é a antítese da democracia. O voto aberto, quando é uma eleição política, ele é a antítese da democracia, porque se protege o eleitor e se protege a instituição, o interesse dela, né? Ninguém precisa ter receio de votar contra o Aquino. Né? E por isso que o voto deve ser fechado, quando existe mais do que um candidato. Imagina se as pessoas tivessem que votar contra a sua consciência. Né? Então, o Internacional é um clube gigante. Tem todas as condições de crescer, de voltar a ser o que ele é. Fazer uma rapidinha aqui no Té para... Tu até falou que também das contratações foram erradas. Em cima disso, Caetano, faz ou não parte dos teus planos? Essas perguntas sobre profissionais, eu tenho respondido da seguinte maneira. Quando nós tivermos o nosso vice de presidente de futebol, nós vamos começar a tratar, e já está quase definido, nós temos quase definido a ideia do vice-presidente. Eu posso dar o perfil dele. Deve ser uma pessoa experiente,
com muita credibilidade e autoridade. Vai fazer o encaixe do Conselho de Gestão com o elenco profissional. Então, quando nós tivermos a figura do vice-presidente político e o Conselho de Gestão, nós vamos tratar dos profissionais e nós vamos começar a tratar isso logo, porque a gente não pode ser surpreendido uma vez eleito. Nós esperamos que quando a gente assuma o Internacional esteja bem, não haja necessidade de trocar peças com o carro andando. Mas a temporada vai terminar em fevereiro, né? E ali esperamos que ali nós tenhamos que fazer as nossas escolhas, e as nossas escolhas têm que ser muito bem feitas. E quero dizer para ti que eu acho o técnico uma peça essencial. O futebol hoje está muito competitivo e muito parecido. Veja que o Internacional vinha bem muito em cima da figura do seu técnico, né? Não houve uma gestão do vestiário e esse técnico acabou saindo, né? O que se viu não é nada contra o técnico que entrou, mas qualquer técnico que entra num time de futebol, ele leva 3 meses para implantar a sua maneira de jogar. Bom, nós estamos chegando ao fim do programa, hoje mais curto, porque o Dois Toques do Cadu Oliveira também vai escapar da concorrência da transmissão do jogo do Internacional. Quero aqui pedir desculpas aos internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Chegaram algumas mensagens que está trancando. Eu realmente ontem, acompanhando o programa, vi que tinha esse problema. Estamos tentando a solução aí. Rapidamente, só os 4 vice-presidentes da chapa do Aquino, né? A chapa 3. Eduardo Otávio Hausen de Souza, Luciana Paulo Gomes, Ubaldo Alexandre Lic Flores e Léo Moura Centeno Júnior. São os 4 vice-presidentes que integram o Conselho de Gestão. O vice de futebol já está escolhido, mesmo que não declarado? Praticamente, ainda faltam alguns detalhes. Quando será anunciado? Depois, no momento oportuno, até o fim do mês eu te garanto. Tá bem. Quero agradecer ao Ângelo Afonso, ao Jairo Vinck, né, e agradecer muito a presença do José Aquino Flores de Camargo, um dos candidatos à presidência do Internacional. Forte abraço, Aquino. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. E um abraço à torcida do Internacional e que hoje nós sejamos felizes. Talvez 2-0 já me deixa satisfeito. Tá certo. Bom, na sequência, o Cadu Oliveira com Dois Toques. Voltamos amanhã com o Virando o Jogo. Obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Guaraná Power Sanitas. Mais energia para o seu dia. Disponível na Panvel mais próxima.